Boa noite, meus irmãos, meus amigos, todos que estão assistindo essa live do nosso culto, a Igreja Batista da Pedreira. Estou aqui na minha casa hoje, preferimos fazer aqui em casa, na igreja, né? Estamos juntos no mesmo propósito de adorar, de servir ao nosso Deus, de proclamar a palavra, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, nesse tempo em que temos sido lembrados de que cada lar deve ser um templo ao Senhor, que cada coração deve ser um altar consagrado de adoração ao nosso Deus. Então eu te convido, aonde você está nos assistindo agora, a juntos orarmos ao nosso Deus, nos apresentar a Ele nesse momento de culto, de celebração. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo grande favor Teu para com as nossas vidas. E estamos juntos, ó Pai, cada um no seu lar, diante de um celular, de um computador, da televisão, mas estamos com o mesmo propósito de adorá-lo, de louvar o Teu santo nome, glorificá-lo com as nossas vidas e dizer a todos que Tu és o nosso Deus e temos sido grandemente abençoados pelo Teu amor e pela Tua graça em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, ser com cada vida que está assistindo essa transmissão neste momento, bem como com os seus familiares e todos aqueles que estão ao nosso redor, para que sim, Pai, sejam grandemente abençoados pelo Teu amor e pelo poder do Teu Espírito Santo. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor com a Elane e com o Juan agora. Vamos cantar 2 cânticos de exaltação ao nosso Deus. Boa noite a todos. Vamos cantar Graças Dou. Temos que dar graças ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito por nós, o cuidado que Ele tem tido para conosco. Tens feito tanto por mim.
cantar louvando ao nosso Deus, cantando Pai Nosso, que estás no céu, santo, santo é o seu nome. Senhor, muito obrigado por este momento, onde podemos te louvar, Senhor. Venha nos abençoar, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso grande e bom Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo essa transmissão. Estava ali enquanto Elane e Juan conduziam o louvor, estava olhando quem estava assistindo a transmissão, e aí vi os nossos irmãos aqui da Igreja da Pedreira, vi também irmãos de outros lugares, outras igrejas, uma família muito querida que foi
ovelha nossa lá em Mojimirim, hoje estão em Guarulhos, irmã Marina, Valdice, Rosali, vendo a nossa transmissão. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos pensar na palavra de Deus. E o texto que eu vou meditar com vocês nessa noite, está na descrição do vídeo, é Ezequiel capítulo 37. Certamente um texto muito conhecido da palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode ver no seu smartphone. O Juan vai colocar aí, no meu Face está ligado na transmissão, e ele vai colocar o texto, vai que você só tem smartphone para assistir a transmissão, então o texto está ali também para que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, porque ela é o poder do Senhor para as nossas vidas. O texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. E que o Santo Deus me abençoe, te abençoe a compreender e aplicar a sua palavra em nosso viver. Pai, abrimos as sagradas letras, lemos a tua palavra, crendo que ela é poderosa e suficiente para falar aos nossos corações, para moldar nossa vida, para nos transformar para a glória do teu nome, para que em nós se cumpra todo o teu propósito. Assim, Pai, continue nos transmitindo, falando das tuas verdades, nesta conversa que teremos sobre esse texto sagrado. Sê conosco,
no nome de Jesus. Amém. Há um princípio bíblico que é constantemente citado pelas pessoas, como que se fosse um ditado popular. Em Eclesiastes 9:4, o autor bíblico afirmou que para aquele que está entre os vivos há esperança. E muito provavelmente você já citou esta verdade, ou já ouviu alguém afirmando da mesma, mas de um modo diferente. Quem sabe você já falou ou ouviu a seguinte frase: enquanto houver vida, há esperança. É isso mesmo. E é esta a ideia de Eclesiastes 9:4, que enquanto houver vida, há esperança. Assistindo ao filme que conta a vida de um dos gênios da ciência de nosso tempo, Stephen Hawking, ouvi a seguinte afirmação: não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar, porque enquanto a vida, há esperança. Então, a necessidade de esperança é uma realidade do viver, é uma necessidade do ser humano. Não apenas no nosso tempo, no momento em que estamos enfrentando, quando queremos ter esperança, quando precisamos ter esperança de dias melhores, de mudanças, de um tempo novo em nossas vidas. Mas também foi a necessidade de uma geração de judeus que estavam no cativeiro, distantes de sua terra natal, privados de sua liberdade. E no texto que acabamos de ler, do profeta Ezequiel, temos a narrativa de uma visão muito interessante e importante dada por Deus ao profeta Ezequiel. Nessa visão, conforme lemos, Deus, o próprio Deus, levou o profeta a um vale. E nesse vale havia muitos ossos secos. E para que Ezequiel tivesse a noção exata da quantidade de ossos, como eles eram inúmeros ali, Deus o fez andar ao redor daqueles ossos. E então nós vemos uma narrativa que se inicia de forma muito triste, quando Ezequiel se depara com aquele vale, e aquele vale cheio de ossos. Vidas que agora eram apenas ossos. Mas esse quadro começa a mudar quando Deus age através do profeta, mudando, transformando aquela realidade, porque aqueles ossos então são revestidos de tendões, de músculos, de carne e de pele. Mas Deus sopra o seu espírito para dar vida àqueles corpos. E assim, de um quadro triste, melancólico no início da visão, o profeta agora tem um grande exército, e um exército cheio de vida, de vigor, de esperança. E esta visão teve por propósito o que o próprio Deus declarou ao profeta no verso 11. Então, ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Deus deu essa visão ao profeta, para que tanto ele quanto todo o povo de Israel tivessem no Senhor uma verdadeira esperança. E assim,
olhando para o texto, eu quero destacar com vocês algumas lições dessa narrativa, desta visão que Ezequiel teve ali nesse período de cativeiro. Algumas atitudes que devemos ter para que tenhamos esperança. Atitudes para que sigamos com o coração preenchido e repleto de esperança no Senhor. Então, a primeira atitude para que sigamos com esperança é voltar plenamente o coração para Deus, ou colocar verdadeiramente o coração diante do Senhor. O propósito principal de toda essa visão dada pelo Senhor ao profeta foi para que o povo tivesse esperança, foi para que o povo voltasse o seu coração, o seu viver a Deus. Verso 4. Então, ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Era isso que Deus intentava fazer com seu povo, este era o objetivo de Deus. E Deus então ordena que Ezequiel faça isso, que Ezequiel profetize aqueles ossos para que eles voltassem a viver. Mas tudo que Deus milagrosamente mostrou ao profeta naquela visão tinha um propósito maior que o milagre em si. E esse propósito lemos no trecho final do verso 6, quando Deus diz: então, vocês saberão que eu sou o Senhor. E essa mesma afirmação de Deus, essa mesma declaração, nós voltamos a ler no verso 13, no verso 14, quando Deus diz novamente: vocês saberão que eu sou o Senhor. Com isto, vemos de forma muito clara que Deus estava indo ao encontro do seu povo, pois era o próprio Deus que se revelava, que demonstrava o seu poder, que declarava a sua intenção de restaurar, de dar vida aos homens que seguiam perdidos e sem esperança. Deus revela os seus propósitos e planos, manifesta a sua graça, estende sua mão bondosa e amorosa com o objetivo claro de acender a fé e a esperança daquele povo que estava distante do Senhor. Deus se manifesta através do profeta para que o seu povo voltasse o seu coração verdadeiramente a Ele. Deus estava se revelando com o objetivo de fazer aquele povo voltar o seu olhar na direção da glória e dos propósitos eternos do Senhor. E vamos lá, na situação que o povo se encontrava, no cativeiro, sem liberdade, sem esperança, certamente era um tempo em que eles olhavam para todas as direções. Tudo aquilo que era notícia verdadeira, ou mais ainda, as notícias falsas, os falsos profetas, as fake news que tanto ouvimos hoje, já existia naquele tempo pela boca dos profetas que falavam de coisas que não vinha da parte de Deus, que não era do tempo de Deus para eles, e eles então olhavam para todos os lados, para todas as direções, menos para Deus. Seguiam homens, seguiam promessas humanas, mas não olhavam, não seguiam o Senhor. E o próprio Jesus, ele nos afirmou que os olhos são a candeia do corpo. Ou como foi bem traduzido, os olhos são a janela da alma. Muitas pessoas têm o hábito de ficar na janela. Aqueles que podem, que têm uma janela com vista à rua, ou com uma vista a uma paisagem,
certamente o fazem para admirar aquela paisagem, né? A praia ou as montanhas. Aqueles que ficam na janela para monitorar o movimento, mas também aqueles que ficam na janela esperando alguém querido, alguém especial. E quando eu estava pensando nesta verdade do texto, eu me lembrei de algo que a minha mãe contava, porque eu não vou lembrar disso. Tinha os meus 4 anos de idade e nós morávamos em Santos, em um apartamento, e todo final de tarde, ali início de noite, eu costumeiramente ia à janela e ficava ali na janela olhando e esperando o meu pai chegar, para que quando eu visse ele chegando, eu descesse para dar uma volta de carro com ele. Isso se repetia quase que todos os dias. Mas, em relação ao nosso coração, nós também muitas vezes buscamos olhar por outras janelas, que não as janelas que nos levam à direção do Senhor Jesus. A primeira janela que podemos mencionar são aquelas janelas que apontam para os problemas, para as adversidades, para as demandas da vida. E, sinceramente, é muito difícil não olharmos por estas janelas. Por mais que entendamos que devemos fechá-las e devemos deixar que os problemas fiquem por completo nas mãos do Senhor, mas ao invés de fechá-las, deixamos meio que entreaberta para sempre dar uma espiadinha, uma olhada e muitas vezes, nós abraçarmos os problemas, ao invés de voltarmos o nosso coração ao Senhor. Há uma segunda janela que muitos gostam de manter aberta, que é aquela janela que aponta para si mesmo. E com isso, destacamos uma triste realidade, que é a vida autocentrada, uma vida egoísta, quando se olha apenas para si mesmo, quando se olha apenas para os próprios interesses. E infelizmente essa é uma realidade do mundo em que estamos inseridos. Quando muitos estão apenas preocupados em si, olham apenas para os seus problemas, para os seus interesses e não se importam com aqueles que estão próximos e muitas vezes estão bem próximos ao seu lado todos os dias. Mas há uma terceira janela que podemos destacar, que está na direção do pecado, na direção que declaradamente é oposta a Deus. Em 1 João 2, versos 15 a 17, nós lemos assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo João deixa claro nesse texto que os desejos dos olhos, os desejos da carne, nos levam para uma direção distante de Deus. João está falando da busca ardente pelo pecado, pela permanência no pecado. E por conta de todo o pecado, da idolatria no coração, é que os judeus estavam enfrentando o cativeiro. A Bíblia deixa muito claro que todo pecado, que toda forma de pecado gera a morte. No texto bem conhecido, Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Certamente que muitos já ouviram sobre isso, já entenderam de forma clara sobre o pecado, sobre o mal do pecado em suas vidas.
Muitos já ouviram e sabem do prejuízo espiritual, do prejuízo pelas consequências temporais, mas, sobretudo, das consequências eternas causadas pelo pecado. E mesmo assim, não abandonam o pecado. E mesmo assim, não se deixam tratar pelo Senhor. Não se entregam ao único que pode e quer conceder o perdão e a salvação eterna. Porque normalmente, em relação ao pecado, as pessoas, ela tem uma desculpa ou uma afirmação pronta. Dizem, olha, não, mas eu tenho controle. Na hora que eu quiser, eu paro. Na hora que eu quiser, eu deixo isso de lado, isso não vai fazer parte mais da minha vida. E assim é em relação ao álcool, às drogas, à pornografia, mas também assim em relação à fofoca, à mentira, à falta de perdão, ao orgulho, a tudo o que é pecado. Então, dizem, a janela está aberta e eu fecho na hora que eu quero. Mas a verdade é que quanto mais a janela do pecado estiver aberta, mais a janela para Deus estará e permanecerá fechada. Era esta a situação daquele povo no cativeiro. Eles ainda não haviam aberto a janela para ver, para conhecer o único Deus e receber vida, e receber graça e amor do Senhor. Jesus veio ao mundo e Ele nos chamou a olhar para Ele. Ele nos chamou a olhar para o seu amor. Ele olhou para nos chamar para o seu sacrifício na cruz por nós. Ele nos convidou a olhar pela janela que irradia a luz e que nos leva à glória de Deus. Por isso, foi Ele mesmo quem declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos esperança quando olhamos para Jesus, quando o nosso coração está entregue, rendido ao Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar uma nova vida. Temos esperança quando os nossos olhos estão e permanecem fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há um hino do nosso hinário do HCC, muito bonito, hino 265, e nesse hino eu não vou cantar, mesmo sabendo que você está na sua casa e não vai ter para onde correr, mas eu não quero que você desligue essa transmissão agora. E este hino, ele diz assim: terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Vê, viverás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Você quer vida? Você quer esperança? Você precisa olhar para Jesus. Você precisa receber a salvação que Ele oferece a todas as pessoas, porque Ele veio a este mundo, morreu naquela cruz para salvar, para perdoar, para conceder vida e vida com esperança. Mas há uma segunda atitude, para que sigamos com esperança. E esta atitude, e esta atitude é viver pela palavra de Deus. Voltando ao texto, no verso 4, nós relemos assim: então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A ordem de Deus àqueles ossos foi:
ouvir a palavra do Senhor, ouvir a ordem de Deus, ouvir os mandamentos do Criador, ouvir a expressão da vontade soberana do eterno Deus. Porque as mudanças ali naquele vale começariam e só aconteceriam pela palavra de Deus. Palavra que tudo criou. Palavra que determinou a salvação. Palavra que nos dá fé. Palavra que promove fé. Palavra que limpa, purifica o coração. Palavra que traz refrigério à alma dos cansados e abatidos. Palavra que provoca e promove transformação. Palavra que concede e nos enche de esperança. Palavra que deve ser ouvida. Palavra que deve ser conhecida. Mas palavra que deve ser aplicada em todo o nosso viver. Porque Deus não concedeu a sua palavra apenas para um conhecimento teórico, científico ou acadêmico. Deus não nos deu sua palavra para a satisfação da nossa curiosidade, da curiosidade da nossa mente, mas por que isso? Por que Deus escreveu? Não. É verdade, Deus nos explica todas essas coisas pela sua palavra, mas Deus concedeu a sua palavra para que por ela vivamos, para que por ela tenhamos verdadeiro e contínuo crescimento, para que por ela alcancemos maturidade e alcancemos a imagem de Jesus Cristo, o Salvador. Pedro, ao terminar a sua segunda epístola, o faz com uma exortação, 2 Pedro 3,18. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Aqueles ossos ganharam vida pela palavra de Deus. Ganhamos vida e vivemos pela palavra de Deus. O reformador Martinho Lutero afirmou que minha consciência é cativa à palavra de Deus. E mais, diante da palavra, todos precisam ceder. Precisamos colocar a palavra de Deus no devido lugar em nossa vida. Ou seja, não tratar a palavra como um acessório. Não colocar a palavra como um livro qualquer que tem apenas um lugar especial, num estante, está sempre ali aberto em um salmo ou em um outro texto conhecido. Não um livro em que nos tribunais se coloque a mão para se fazer juramentos sobre ele, mas tratar a palavra como o livro de Deus, o livro que é a nossa regra de fé, o livro que é o que norteia, o que conduz toda a nossa prática. E quando eu paro para pensar na Bíblia, eu fico pensando na nossa liberdade em relação à palavra de Deus. Porque, vamos lá, você está assistindo essa transmissão porque você tem liberdade. Você tem liberdade para ouvir a palavra de Deus. Certamente, aí na sua casa, você tem um exemplar, pelo menos um exemplar da Bíblia. Você pode pegar a Bíblia na hora que você quiser, folhear os textos. Certamente, nesse mundo tecnológico, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, você tem uma versão da Bíblia. Uma versão da Bíblia com inário. Ela está acessível. Você tem acesso à palavra de Deus.
e temos acesso. E a grande pergunta é: o que temos feito? Como estamos aproveitando essa liberdade? Todo esse acesso fácil, rápido à palavra de Deus. Porque nós temos essa liberdade. Nós temos acesso à palavra de Deus. Mas no mundo em que vivemos ainda hoje, ano de 2020, um mundo tecnológico, um mundo globalizado, ainda há nações em que a palavra de Deus, a Bíblia, é proibida. Onde uma pessoa, um cristão, não pode ter um exemplar da Bíblia. E se for pego com uma Bíblia, ele será preso, deverá pagar multa, será espancado, entre tantas outras coisas que poderão fazer com ele, simplesmente porque ele está com a Bíblia, com o livro de Deus. Então, queremos ter esperança? Precisamos seguir com esperança. Temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que aplicar e viver por esta palavra. E com isso não digo apenas defender, sair pelos quatro cantos do mundo e defender a liberdade para que todos tenham acesso à Bíblia. Não, não é isso. Mas é viver esta palavra. É colocar cada letra desse livro santo e sagrado no coração, na mente, na boca, em cada atitude, em cada gesto, em cada sentimento. É viver verdadeiramente a palavra de Deus, para que ouçamos a voz do Senhor e vivamos toda a voz de Deus em nosso viver. E a terceira atitude, para que sigamos em esperança, é ser pleno do Espírito Santo. Creio ser esta uma verdade bem visível no texto. E achei bem oportuna a tradução, a nova versão transformadora, pois ela nos mostra o texto da forma que Ezequiel entendeu, da forma que aquele povo ali no cativeiro entendeu da ação de Deus em lhes dar o Espírito Santo. Vou ler nessa versão que é a NVT, verso 6. Porei carne e músculo em vocês, e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Verso 9. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. E depois o verso 14, soprarei o meu espírito em vocês, e voltarão a viver, e eu os farei de volta para a sua terra. Nos dois primeiros versos, temos a visão dada a Ezequiel em relação aos ossos secos, em que na tradução temos fôlego ao invés de espírito, e que fique claro que é o mesmo termo, é a mesma ideia, é exatamente o mesmo significado, porque a ideia que Deus dá a Ezequiel, ao povo, a nós, é que ele iria agir, que ele estava agindo para dar vida, ou melhor, de dar vida a partir de si mesmo. Deus estava afirmando:
que daria o seu próprio fôlego, o seu próprio Espírito, o Espírito Santo. Deus estava prometendo de dar de si mesmo através do Espírito Santo. Sabe aquela cena? Não sei se você já passou por isto, né? Eu nunca passei por isso, já presenciei, já vi, de uma pessoa que ficou sem ar, ou melhor ainda, uma pessoa que foi afogada ali, foi resgatada do mar, e vem um bombeiro ou alguém especializado e começa a retirar a água e puxa a água, mas chega uma hora que ela também precisa soprar naquela pessoa o fôlego. E é isso que Deus está dizendo que vai fazer, que faz pelos seus. Ele sopra, ele dá do seu próprio fôlego, ele dá do seu próprio Espírito, para que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, seja o poder, seja a força, a energia de toda a vida em Cristo Jesus. Com isso, vemos então Deus afirmar de sua intenção e propósito de dar de si mesmo em preencher a vida dos fiéis com o seu Espírito Santo. E é esta promessa que Jesus fez aos seus discípulos, consequentemente a nós também, conforme Atos 1, verso de número 8, texto que é bem conhecido, quando o Senhor disse: vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim, devemos buscar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos buscar ser cada vez mais cheios e transbordantes do Espírito Santo de Deus, para que possamos sim viver todos os bons propósitos que o Senhor tem planejado para os seus filhos. Devemos ter por meta uma vida verdadeiramente plena, para que vivamos uma missão, para que vivamos todos os propósitos de Deus. Porque o Espírito é o poder de Deus que age em nós para que sigamos com esperança, em santidade e glorificando a Deus em todo o viver, ou seja, no trabalho, em casa, na rotina familiar, nos estudos, em tudo. O Espírito Santo age em nós para que possamos produzir frutos para o reino e abençoar vidas com um toque de esperança que há em nós. Em 1 Reis 17, nós temos uma história muito interessante. Quando o filho da sunamita morre, e o profeta Elias vai visitá-la, e sabe do acontecido, que aquele rapaz havia falecido, ele vai até o quarto onde estava o corpo do menino. E diz o texto bíblico que ele se deita 3 vezes sobre aquele corpo e ora ao Senhor: ó Yahvé, meu Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E eu fico olhando, pensando, olhando para mim mesmo, mas para a vida de um modo geral, que tem muita gente viva, mas segue como que se não estivesse. Tem muita gente vivendo, mas vivendo sem esperança, sem alegria. Seguem como se não seguissem. Sempre estão chateadas, sempre estão entristecidas. Tudo é motivo para aborrecimento, para reclamação, para murmuração. Uma vida sem esperança.
uma vida sem alegria. E olhando para o texto, podemos afirmar que podemos seguir com esperança quando voltamos nosso coração ao Senhor. Vivemos pela sua palavra e sempre plenos e transbordantes do Espírito Santo. Com isso eu quero encerrar. Mas eu quero encerrar com 3 desafios para você. Primeiro desafio: volte o seu coração verdadeiramente a Deus. Pela fé, confesse a Jesus como seu Salvador e receba a salvação que Ele te oferta agora, em graça e amor. Confesse a Jesus como seu Salvador, colocando diante dele todos os seus pecados, certos de que Ele está pronto para te perdoar, para te fazer novo, uma nova criatura, te dando uma nova vida, uma nova oportunidade, mas agora na presença dele. Segundo desafio: busque crescer na palavra de Deus. Temos esperança quando vivemos a palavra, quando seguimos a palavra. Assim, leia a palavra, estude a sua Bíblia. Você tem aí a Bíblia de papel, tem a Bíblia no seu smartphone. Leia, estude, decore, se aperfeiçoe na palavra, faça cursos bíblicos para aprender mais a palavra, seja aluno da escola bíblica dominical, faça parte dos programas da igreja, da sua igreja, para que você cresça na palavra de Deus. E à medida que você vá conhecendo esta palavra, que essa palavra se torne conhecida em sua mente e seu coração, você cresça na aplicação e seja um crente cada vez mais maduro, cada vez mais representando a imagem de Jesus Cristo. E terceiro desafio: busque o poder de Deus através do Espírito Santo. Mantenha uma vida de devoção, de santidade, de modo a ser cheio de esperança e transmitir esperança a todos que estão à sua volta. E que o Senhor que deu esta visão a Ezequiel e prometeu a ele e ao seu povo naquele tempo os preencher de esperança, é o mesmo Deus que nos dá esta palavra hoje e nos promete nos preencher, nos encher de esperança, para que sigamos todo o nosso viver, não mais um viver medíocre sem esperança, mas um viver repleto de esperança no Senhor. Então, volte o seu olhar para o Senhor. Viva a palavra de Deus. Viva sempre pleno do agir do Espírito Santo de Deus em sua mente, no seu coração, em todo o seu viver. Siga cheio de esperança e que Deus abençoe a sua vida. Você pode orar nesse momento. Convido então você, onde você está, parar qualquer coisa que você esteja fazendo, que não apenas ouvindo esta palavra, e juntos nos colocarmos diante de Deus. Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela visão que o Senhor deu ao profeta Ezequiel e aquele povo no cativeiro no passado. Visão que fala aos nossos corações hoje, nesse tempo, que precisamos de esperança, que precisamos ter o nosso coração, o nosso ser, o nosso viver, preenchidos da tua esperança. Então, ó Pai querido, ajuda-nos a olhar, a voltar o nosso coração a Ti,
a fechar todas as janelas que estão abertas e que não nos mostram a tua glória, que não nos mostram os teus propósitos, que não nos apontam a direção da vida. E assim, possamos olhar apenas para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim, Santo Deus, se alguém que está ouvindo esta palavra agora ainda não se rendeu a Cristo, ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, que possa fazer agora, nesse instante, se colocando diante de ti e dizendo: sim, eu entendo o amor e a graça de Deus. Sim, eu recebo a Jesus Cristo como Salvador da minha vida. E assim, ó Pai querido, nos abençoe, para que busquemos conhecer-te cada vez mais pela tua palavra, o livro que o Senhor nos deixou como manual, como regra de fé, prática e conduta. E assim ele moldar e conduzir nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossos passos, nossos gestos, toda a nossa atitude, para que cresçamos em busca da maturidade espiritual. E quanto mais aperfeiçoados na tua palavra, sejamos mais ricos em esperança. E também, ó Pai, nos preenche a cada instante com o teu Espírito Santo. Que seja ele a força, o poder agindo em nós, para que sigamos confiantes, com ousadia, vivendo e realizando a tua vontade, a tua obra, proclamando o teu evangelho, sendo porta-vozes da tua esperança neste mundo em que vivemos. Assim, ó Pai, abençoe a minha vida e abençoe a vida de cada irmão, cada vida que assiste a essa transmissão nesse tempo. E também, ó Pai, ao chegar ao fim desta transmissão, te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê dias abençoados, repletos desta doce esperança, nos ajudando, ó Pai, a vencer esta etapa que sobreveio sobre as nossas vidas. Então, ó Pai, sê com cada família, com cada um dos teus filhos, abençoando, dando saúde, os guardando de todo o mal. Abençoando, ó Pai, todos aqueles que, nesses dias que ouvimos da importância do isolamento, mas eles necessitam e têm que exercer o seu trabalho e a sua função. Então esteja com os médicos, com os enfermeiros, aqueles, ó Pai, que trabalham na área da saúde, nos hospitais, nos escritórios, aqueles que trabalham pela segurança de nossas vidas, aqueles, ó Pai, que trabalham nos comércios, sê, ó Pai, com cada um desses profissionais, bem como com as autoridades e cada um de nós, ó Pai, para que em todo tempo sejamos guardados pelo Senhor e vejamos os teus milagres, as vitórias que o Senhor vai conceder a cada um de nós, às nossas famílias, nesse tempo que estamos passando agora, Pai. Para que tão logo e mais cedo que toda e qualquer estimativa possamos, na tua presença, nos reencontrar como igreja e celebrarmos os teus grandes feitos, os teus milagres, as tuas vitórias em nosso viver. Abençoe o nosso irmão Alípio, abençoe a nossa irmã Ruth, abençoe aqueles, ó Pai, que lutam contra a depressão, bem como
tantas outras enfermidades. Visita estas vidas, Pai. Conforta esses corações, bem como suas famílias. E concede, Pai, concede os teus milagres, os teus grandes feitos, para o louvor e glória do teu próprio nome em nossa vida. Ó Pai, assim nós oramos, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas também porque sabemos que muitas coisas o Senhor fará. Sim, grandes coisas fará o Senhor por nós. E por isso, permanecemos e permaneceremos alegres e cheios da tua esperança em nós. E oramos no bendito nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus esteja com cada vida que ouve essa transmissão, com todo o teu povo espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos com muitas saudades de todos vocês e tenha certeza que logo nós vamos nos reencontrar aqui e será um momento de grande festa, de grande júbilo. Só não será maior o júbilo que teremos no céu, mas faremos uma grande festa aqui, ao nos reencontrarmos na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, um beijo no coração. Deus os abençoe.